Se você participa de processos seletivos na área de dados e não recebe respostas, provavelmente o problema não é porque você não é bom, mas sim porque você não sabe se comunicar. Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre isso, apresentei um pouco sobre o currículo e agora eu vou falar sobre algo bem importante, a parte das entrevistas. Muitas pessoas conseguem chegar ali nas primeiras entrevistas, mas acaba não passando. E de novo, a síndrome do impostor vem e a gente começa a refletir: será que eu não sou bom o suficiente? E de novo, isso não é falta de conhecimento. É muito frustrante você saber o que aquela vaga precisa, muitas vezes saber a resposta e não passar. E isso não é falta de conhecimento, é falta de estrutura. Existe um formato muito claro de pessoas que passam nas entrevistas daquelas que não passam. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Meu nome é Alana Rocha, fazem mais de 6 anos que eu trabalho na área de engenharia de dados. Já passei por várias fases aí da trajetória em dados, inclusive já fui tech lead, um papel ali de entrevistar pessoas. E após participar de vários processos seletivos, ano passado, por exemplo, eu recebi mais de 300 oportunidades de emprego tanto em dólar, em euro, remoto e até em grandes empresas do Brasil, eu consegui entender como funciona o mercado de trabalho e como funciona esse jogo. Por isso que eu estou aqui compartilhando um pouquinho disso com você. Eu já entrevistei muitos candidatos e já participei de várias entrevistas de processo seletivo. E como eu já falei nos vídeos passados, tem uma coisa muito clara que divide de quem passa e de quem não passa. Não é ali a pessoa que é boa, mas sim quem sabe se comunicar melhor. E isso aparece em 3 momentos quando você já está ali na fase das entrevistas. E o primeiro momento é um dos mais subestimados, a entrevista do RH. A entrevistadora do RH não está ali somente validando o seu conhecimento técnico, ela está muitas vezes validando a sua clareza. E aqui vai uma estrutura simples que te ajuda a moldar isso de uma maneira melhor. O método STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Vou te dar um exemplo. Ao invés de você falar, trabalhei com pipelines do ADF, você pode falar o seguinte: na empresa X, situação. Eu precisava resolver tal coisa, tarefa. Então eu fiz tal ação, que seria a ação, e isso gerou esse resultado. Ou seja, sem uma estrutura, você parece muito menos experiente. E muita gente boa é eliminada aqui. Eu já fui eliminada nessa fase. O segundo momento é a entrevista técnica. E o erro mais comum está aqui. A pessoa tenta acertar as respostas, quando na verdade os profissionais mais experientes explicam o motivo de tal escolha, comparam ferramentas. E sempre pense que o avaliador não quer a resposta certa, ele quer ver como você pensa. Sempre lembre e tenha essa frase na sua cabeça: a arquitetura é largar mão de alguma coisa para ganhar outra. É exatamente isso que você tem que mostrar durante a entrevista se você quer se mostrar como um profissional mais sênior. Você pode usar, né, palavras e frases como: uma alternativa seria usar a ferramenta X, outra escolha seria a alternativa Y. O trade-off aqui é esse. Então você sempre tem que lembrar de explicar o seu raciocínio, mostrar alternativas e falar de trade-offs. Mas, muitas vezes, o momento que mais trava as pessoas no processo seletivo é o life coding. Muitas pessoas, novamente, pensam que tem que saber acertar tudo, tem que saber de cor e decoreba toda a programação. E não é bem assim que funciona. Existe uma maneira bem mais inteligente de passar por um live code. E essa maneira é o Acalme-se, que é um framework que eu geralmente utilizo nas entrevistas de live code, que seria o seguinte: anunciar o óbvio, caso simples primeiro, algoritmo falado, loop burro primeiro, melhorar depois e executar com exemplo. Você sempre tem que pensar que o live coding é uma entrevista onde você tem que falar muito. A pessoa ali na hora no live code não tá ali para ver como você programa, ela tá ali para ver como você pensa. Então você tem que falar bem o que você pensa. Ou seja, quem tenta impressionar na hora do live code provavelmente vai travar. Quem já tem mais estrutura acaba passando. E sempre lembre, entrevista não é só sobre o que você sabe, é sobre como você pensa. Para você ter uma ideia, eu já passei em um processo seletivo para uma ferramenta que eu nem sabia. Tinha uma vaga que precisava de web scraping.
Eu nunca tinha usado web scraping num ambiente corporativo, num projeto de trabalho verdadeiro antes. Eu tinha feito web scraping na época da faculdade, um projetinho bem simples, e eu tinha isso no meu GitHub. Pois eu consegui passar na entrevista, principalmente no live coding, justamente por isso, por usar esse framework Acalmes, porque eu expliquei ali o código que eu tinha que fazer. E o entrevistador percebeu que eu sabia Python. Então, não importava qual fosse o desafio, eu conseguiria resolver. E ele foi bem explícito para mim na hora do meu feedback, na hora do meu approval na vaga. Ele falou bem claramente que, apesar de eu não saber web scraping, eu passei na vaga justamente por eu saber, né, demonstrar a minha lógica, explicar como o meu pensamento funciona. Então, essa é a regra de ouro para todo e qualquer processo seletivo que você for participar. E se você sente que você trava nas entrevistas, mesmo tendo ali o conhecimento técnico, é porque justamente te falta isso, essa estrutura. E é justamente isso que eu ensino na minha mentoria. Aqui embaixo tem o link onde você consegue conversar com o meu time e entender um pouquinho mais sobre essa metodologia. E no próximo vídeo eu vou falar sobre um tópico muito mais profundo que trava muitas pessoas e que não tem nada a ver com experiência técnica. Até mais!